como enfrentar o sofrimento. O principal objetivo de Pedro nesses versos é dizer aos crentes que, se tiverem que passar por perseguições nessa vida por amor a Cristo, que passem com paciência e integridade, na certeza de que, assim como Cristo sofreu e venceu, eles também vencerão. Esses versos estão intimamente conectados aos anteriores. Pedro havia estimulado os crentes a terem comportamento paciente e íntegro, semelhante ao de Jesus, ao passarem por provações e perseguições. Seu argumento principal foi: se tiverem que sofrer praticando a justiça, vocês são mais que felizes. Pedro também disse: santifiquem a Cristo no coração. Agora, ele explica aos cristãos que Cristo morreu, venceu, foi paciente e obteve uma excelente conquista. Ao falar da conquista de Cristo, Pedro deseja animar os crentes a viverem os momentos de perseguição consolados no poder de Jesus, que os sustentará até o fim. Pedro argumenta no verso 18 que, embora Cristo tenha passado pela humilhação que o levou à morte, também experimentou a exaltação, recebeu a glória da ressurreição ao terceiro dia. Essa glória Pedro chama de vivificação. Jesus venceu a morte e com isso derrotou a força e o poder do pecado. Nos versos 19 e 20, Pedro adiciona uma ilustração com o objetivo de dar clareza aos cristãos que passam pela perseguição. Pedro cita o exemplo de Noé, que gemia pelos pecados de seu povo. Durante 120 anos, que foi o tempo da primeira aparição de Deus a Noé, até o início do dilúvio, Noé pregou à incrédula geração de sua época com grande paciência. Procurou viver uma vida irrepreensível na presença de Deus, sendo fortalecido a passar por toda aquela situação através do poder do Espírito de Cristo que estava presente nele. Noé, ao viver na contramão de sua cultura, dos costumes e crenças do povo ao seu redor, já enxergava a futura obra vitoriosa de Cristo. Viveu pacientemente como um pregador da justiça. O Espírito de Jesus Cristo já pregava a salvação através da vida e palavras de Noé. Através da ilustração de Jesus, pregando por meio do Espírito Santo presente em Noé, Pedro estimula os cristãos a viverem o período de sua perseguição com paciência e integridade, pois, à semelhança de Noé, sua conduta e palavras serão um poderoso testemunho para os incrédulos. Nos versos 20 e 21, Pedro argumenta que o navio, conhecido também como a arca, que foi o instrumento usado para a salvação de 8 pessoas, já apontava para a obra de Jesus, o único por meio de quem somos salvos da ira de Deus. O barco navegando sobre as águas do dilúvio tipificava, apontava para a identificação do crente com Jesus através do batismo. Enquanto poucos foram salvos através da arca, outro grupo foi julgado por sua rebeldia a Deus. No verso 22, Pedro conclui o capítulo 3 consolando o povo de Deus ao falar da vitória de Jesus, que agora está assentado à direita de Deus. Essa expressão direita de Deus representa o poder, a autoridade e a honra que Cristo recebeu sobre todas as coisas. O raciocínio de Pedro é o seguinte: mantenham-se fiéis a Deus, ainda que sofrendo injustiças. Tenham paciência, a fim de que pecadores sejam levados ao arrependimento por meio da conduta de vocês. Lembrem-se sempre, vocês são o povo que já venceu. Jesus ressuscitou e garantirá tanto a vida eterna aos seus, quanto o julgamento a todos que não se submetem a Ele. Em primeiro lugar, procure ter paciência ao passar pelas lutas dessa vida. Pessoas ou circunstâncias tendem a se mostrar desafiadoras, mas nossa resistência em oferecer um bom testemunho ao receber o mal gerará um fim proveitoso. Em segundo lugar, lembre-se que agonias, dores, decepções, perseguições e traições um dia terão fim. Porque Jesus venceu e garantiu nossa vitória e vida eterna com Ele, seremos revestidos de glória e honra. Console-se nessa convicção. Deus, preciso de sua intervenção para perseverar diante de situações em que meu coração deseja desistir de te seguir e procurar usar as armas da minha velha natureza.
contenda, intriga, vingança e várias outras coisas. Que a certeza da vitória final, garantida pela exaltação de Cristo, mantenha-me fiel a Ti todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative o sininho. Acompanhe-nos também nas redes sociais e acesse o site abibliapurisimples.com.